Alô? Fala, Pedrinho! Senhoras e senhores, respeitável público, cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. Falou, Pedrinho! Hoje, dia 25 de novembro de 2016, mais uma vez o inusitado pulando a cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura, é como a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriansky, médico, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, e continuo no ar. Vamos falar o seguinte, no ar. Vamos saudar o nosso grande amigo, Dr. Antônio Modesto da Silveira, que foi o maior advogado vivo do Brasil até quarta-feira. Ele faleceu, mas não vamos fazer aquele tradicional minuto de silêncio. Vamos fazer o tradicionalíssimo no Pulando a Cerca. Viva! Viva Modesto da Silveira! Não silêncio, só viva! Palma para o Modesto! O doutor Modesto da Silveira veio aqui quase 10 anos trazendo a sua visão da democracia. Ele salvou milhares de pessoas de tortura, prisão e morte no tempo da ditadura. Foi deputado federal, nasceu pobre, muito pobre. Ela nasceu em Minas Gerais, era lavrador e quebrava pedras. E chegou à posição máxima da advocacia no Brasil. Então, salve, doutor Modesto da Silveira. É a nossa grande homenagem àquele do Modesto que pulou a cerca para o outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem saúde, educação e justiça. Modesto da Silveira, todo mundo aqui, presente! Presente! Isso! Mostra aí, equipe. Presente! Presente! Modesto, presente! Então, viva Modesto, com a sua modesta contribuição à humanidade. E viva! Viveu pela democracia e é um grande humanista, com uma cultura muito grande e com um afeto maior ainda. Então, salve Modesto. E contrapondo a isso, o nosso tema é exatamente o humanismo numa situação terrível. Eu tenho certeza que o Modesto da Silveira ia aqui defender a causa humanista contra a escravidão. Então, o Pulando a Cerca não tem pauta, nem roteiro, nem censura. E os nossos convidados, que são sempre uma fração importante do Brasil. E vamos chamar um grande fotógrafo, que a fotografia é a grande revelação. Um grande fotógrafo, muito simpático, culto, gostosíssimo, educadíssimo, teusudíssimo. Entra pulando a cerca, Rui Zilnetti. Pulou, pulou. Opa, aqui, senta aqui. E vamos convidar também o nosso grande amigo também, mestre Carlão. Mestre Carlão,
Opa, pula! Carlão é capolista, o pulo é diferente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa repete à tarde e à noite. E a minha vozinha de AVC saudou Carlão, Rudes e Modesto da Silveira, que foram uma grande perda para o país, para a democracia do país. Rudes Inédito, qual é a tua idade? 68, caminhando para 69. É novo, garoto, tem 95, tem garoto ainda, né? Hein, Carlão? Bebezinho. Tá mais novo que a gente, né? É, um bebezinho. Você nasceu aonde, Rui? Eu nasci em Pelotas, Rio Grande do Sul, Pelotas. 1948. Que bom. E como é que foi a tua infância em Pelotas? Olha só, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, tem que localizar porque o programa vai para a internet. O cara na China pode não saber onde é Pelotas, onde é Brasil. Então, nós estamos aqui em Niterói. Niterói, estado do Rio, Brasil, universo. Então, Pelotas já foi a principal cidade do interior do Rio Grande do Sul. Exatamente. Hoje, infelizmente, é uma cidade onde a ganância, né, levou à pobreza. Então, hoje, Pelotas não é a principal cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu acho que Pelotas... Hoje, Pelotas é uma cidade que foi totalmente descaracterizada. Foi uma cidade que, há uns 30 anos atrás, houve uma explosão industrial na cidade. A cidade a característica dela é da indústria do agronegócio. Né? E a tua infância, como é que foi? A minha infância foi tranquila. Eu nasci na roça. Na roça? Né? Fiquei na roça até os 7 anos. Eu lembro que o meu primeiro ano da escola do ensino fundamental foi... A gente tinha aquela... Não esqueço, passa um filme na cabeça. Aquele bando de guri andando por uma trilha no meio do mato. A gente caminhava cerca de hora e meia para poder chegar na escola, numa sala multisseriada, né, de 1ª a 5ª série. E já no segundo ano aí eu fui estudar na cidade. Meu pai era engenheiro agrônomo. Nós morávamos numa estação experimental do Ministério da Agricultura, e para ver como que a coisa era naquela época. Né? Dentro de uma estação experimental, nós não tínhamos E a tua família era grande? Não, sou eu e um irmão. Irmão, e lá? Tenho muitos tios, muitos primos. Né? Primo? Tenho primos, acho que eu devo ter mais de 50. E primas? Primos, primas. Você brincava de médico com as primas? Brincava de casinha. Casinha? Papai e mamãe. Ficou vermelhinho. Olha só, brincar de médico é bom até hoje. Eu brinco sempre. Muito bom. Então, e a tua adolescência? A adolescência já foi aqui no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro em 1961. Aí logo fui estudar, trabalhar. Comecei trabalhando como office boy ali na Candelária. Naquela época eu trabalhei era um corretor de linhas de telefone da CTB. Se vendia telefone antigamente. Então, e eu levava os anúncios para os jornais, para o Jornal do Brasil, para o Globo e para a Última Hora. Né? E isso, eu entrei nessa corretora de telefones com 15 anos. Fazia alguns meses que eu trabalhava lá. Um dia eu fui entregar o anúncio na Última Hora e uma das recepcionistas do anúncio me falou que na Última Hora estavam precisando de um office boy. Ali mexeu com a minha cabeça. Não, para mim era uma empresa de grande porte, um jornal, né, famoso. Eu voltei correndo falando para o patrão, já falei para o patrão, que era uma pessoa conhecida da família, e o patrão me ajudou. Né, fez uma carta de recomendação e no dia seguinte eu voltei lá na Última Hora. No outro dia eu já estava trabalhando lá, como office boy. Como é que a fotografia entrou em você ou você entrou na fotografia? Não, a fotografia sempre me despertou
o interesse, desde muito menino. Meu pai, apesar de ser engenheiro agrônomo, ele vivia sempre com a câmera embaixo do braço. E eu, sempre que eu podia, eu ia fuçar na câmera do pai, porque ele não deixava nem chegar perto. Naquela época, uma câmera fotográfica era um instrumento de raro. Não era tão fácil assim. Lembro que era uma Kodak, uma capsa, um caixão, né? Hoje é objeto de museu. Eu tenho uma em casa. Que bom. E aí, nessa minha entrada E eu vivia percorrendo lá laboratórios, estúdios de fotógrafos, né? Lá em Pelotas, mesmo na cidade, a gente conhecia todo mundo. Então eu vivia fuçando lá pelos laboratórios. Até por isso, quando me fizeram o convite para trabalhar de office boy na última hora, eu, na mesma hora, bateu o estalo. Né? Tanto que logo que eu entrei como boy, eu comecei a perseguir os fotógrafos. Né? Vivia na cola deles. E ali eu fui aprendendo. Né? Comecei pelo básico do básico, ajudando a limpar o laboratório, levar o material para o fotógrafo preparar para fazer a revelação das fotos. E ali eu aprendi a revelar filme, aprendi a preparar a emulsão, enfim, todo aquele processo. Então, e quando você se tornou profissional da fotografia? Foi na marra. Né? Na marra? Fala na marra. De 17 para 18 anos, um dia faltava um fotógrafo para fazer uma pauta de urgência, e alguém lá me chamou: boy, tá faltando um fotógrafo aí, você topa? Vamos embora. Aí eu peguei a câmera, fui, voltei, trouxe material bem feito, e até hoje eu estou aqui. E a tua história na fotografia foi até onde? Onde você foi? Olha, eu passei pela Última Hora, pela Folha, pela Veja, encerrei no Jornal o Dia a carreira na redação. Tive um jornal meu, né? Qual? Paraty News, em Paraty. Né? Esse jornal quase me rendeu a morte. Eu tive que sair de Paraty, porque eu não fazia matérias sensacionalistas, mas eu fazia matérias que beneficiavam a comunidade local. Né? E sempre tem um problema. E lá os interesses mercadológicos são muito fortes, né? Principalmente os imobiliários, e as denúncias que me chegavam à redação sempre muito fortes. E eu sou conhecido daqueles caiçaras lá há 50 anos. Né? Eu ia para Paraty antes de ter o asfalto, eu ia na barca, né? De Mangaratiba. O trem e a barca. Eu ia de trem até Mangaratiba. Macaquinho. E de Mangaratiba, o trem ainda Maria Fumaça. Isso, né? Macaquinho. Olha só, vamos atravessar o tempo, para frente e para trás. Vamos falar do Valongo. Então, para falar do Valongo... Olha só, o Pulando a Cerca vai fazer 4 programas sobre o Valongo, com a coordenação no mestre Carnão, que trouxe todo mundo aqui. E o Valongo, além de trabalho exemplar, se revelou através de um livro, A Roda dos Saberes, não é? E você fotografou. Então, vamos falar dessa tristeza da humanidade, que é a escravidão. E se colocou aqui do nosso lado, no Valongo, não é? no porto do Rio de Janeiro. Então, vamos falar Valongo. Então, o cais do Valongo, ele remonta do século XIX. Né? Ele foi criado em 1811, substituindo o cais da Praça 15, que era o cais negreiro. E ali no entorno do cais do Valongo se concentram vários imóveis ali, inclusive onde ali tinha a praça onde se comercializavam os negros, tinha a casa de quarentena,
a Casa de Quarentena hoje é o afoxé dos Filhos de Gandhi, aqui do Rio de Janeiro. E aquela região portuária ali, Valongo, a Saúde, a Gamboa, são todos remanescentes dessa época. Mas eu cheguei ao Valongo através do samba. Eu conhecia um capoeirista, que era o mestre-sala do Sovaco do Cristo. E no tempo que eu trabalhava no jornal Dia, eu sempre fotografava ele nos desfiles de carnaval. E esse mestre-sala, que é o Davi Mico Preto, um conhecido capoeirista aqui do Rio, me convidou para fotografar a primeira apresentação, a estreia de uma peça que contava a história da capoeira. Que até então eu não era ligado à capoeira, não era ligado ao Valongo. E fotografando essa peça, isso são 6 anos atrás, as minhas fotos agradaram e eu passei logo a ficar conhecido pela maioria dos mestres de capoeira do Rio de Janeiro, pelos principais mestres de capoeira. E vamos tocar o microfone. Aqui vale tudo. Até chegar no mestre Carlão. O mestre Carlão me convidou durante bastante tempo, acho que durante mais de um ano. Ele já conhecia meu trabalho pela internet, com outros grupos que eu acompanhava, porque eu sou uma pessoa única, então é difícil de me dividir para poder dar atenção a todos os grupos. Hoje eu acompanho mais de 50 grupos de capoeira no Rio de Janeiro. Mas a roda do Valongo, para mim, passou a ser de muita importância, tanto que ela está na minha agenda fixa lá. É uma roda que eu não falto nunca. Né? Eu vou perguntar, Carlão, qual é a importância do Rui em fotografar a roda do Valongo, a roda dos saberes? Uhum. Então, Daniel, só uma correção. Na verdade, as fotos do livro são da Maria Buzanovski, tá? Foi um período que ela frequentou a roda e ela fez parte do projeto O Porto Importa como uma fotógrafa que compôs, né, as fotos para o livro. Mas a importância do Rui, né, eu acho que não só na roda do Carlos do Valongo, a importância da fotografia especificamente, é o registro, né, de uma trajetória, de uma história, né, da memória, na verdade, do que a gente tem feito no Valongo. E eu acho que a fotografia expande, né, o que a gente está fazendo ali, e hoje em dia, especialmente com as redes sociais, com a internet, a fotografia expande a capacidade de transmissão do que está acontecendo. Quer dizer, através da fotografia, que é uma forma de arte, né? A pessoa, como você falou agora há pouco, está lá na China, um capoeirista da China, ele fica sabendo um pouco mais do que a gente está fazendo, não só da capoeira, mas da história do que a gente está buscando transmitir através da roda do Carlos do Valongo, que não é só uma roda de capoeira, é uma roda de transmissão de saberes, né? Uma roda de transmissão de conhecimento e de aprofundamento desse conhecimento e desvelamento desse conhecimento. Então a fotografia ela faz parte desse desvelamento e ela expande, né? Ela traz uma dimensão muito maior para isso, porque a imagem hoje em dia, né, mais do que nunca, ela tem um poder, né, tanto para o bem quanto para o mal. Então eu acho que nesse caso a fotografia, no caso do Valongo, ela traz esse benefício, né, que é de expansão, essa revelação de aumentar, de reverberar e de ressoar mais ainda o que a gente está fazendo lá. Então acho que o Rui, nessa figura de fotógrafo da cultura viva do Rio de Janeiro, no caso do Valongo, é esse personagem, né, que possibilita, né, que faz esse trabalho voluntário, né, não só nessa roda, especificamente do caso do Valongo, mas nas rodas da cultura do Rio de Janeiro. Então é fundamental a presença dele todo o terceiro sábado lá no Valongo. Então, aí a Maria, como ele falou, a Maria Buzanovski fez o primeiro ano da roda com ele, um trabalho bacana que tem da Maria, e um ano e pouco, até que eu apareci, né, eu já vinha acompanhando vários grupos, aí gostei da roda,
a roda passou a me ensinar uma série de coisas que eu não conhecia. Eu passei a conhecer outros mestres da capoeira. O aprendizado dentro da capoeira é muito grande, né? Então, além da história, né, do que fizeram com os negros aqui quando chegaram no Rio de Janeiro, que nós temos uma memória muito grande, viva ali no entorno do cais. Ali tem, além da Casa de Quarentena, nós temos o Cemitério dos Pretos Novos, né? Agora, na construção do VLT ali, foram descobertos vários sítios arqueológicos, inclusive o Cais do Valongo. E uma das coisas que me fixou mais no Cais do Valongo foi que durante mais de 50 anos eu passei por ali, pela Avenida Barão de Tefé, e eu acho que, como todos aqui, não imaginavam que tivesse toda aquela riqueza que hoje está à mostra lá. Eu não vou dizer que eu gosto do prefeito do Rio de Janeiro, não, porque eu discordo muito do modo dele governar a cidade. Mas ele acabou fazendo coisas boas. Os métodos que ele usou, né, é que eu não concordo, mas ele fez coisas boas. Agora, mexeu com muita gente de raiz, né, de raiz profunda ali, desalojou muita gente dali e continua não oferecendo oportunidade para essas pessoas que são dali, né. Tem muita gente de fora ali se beneficiando com todas essas obras maravilhosas que foram feitas, e muito pouca gente ali da comunidade local que está sendo beneficiada com isso, né. Isso aí é uma coisa que eu acho que é de uma gravidade grande. Mas, voltando ao Cais do Valongo, a roda da capoeira do Cais do Valongo, é um trabalho de importância que faz o mestre Carlão, né? Principalmente a Roda dos Saberes, que ele traz ali grandes mestres da capoeira. Eu acho que os principais mestres da capoeira do Rio de Janeiro e alguns até do Brasil já passaram por ali para prestar seus depoimentos. E a fotografia da capoeira eu não faço pela plasticidade cênica que ela oferece, né? Eu, quando comecei a fotografar os grupos, eu percebi que esses grupos não tinham memória, né, de audiovisual. E o único que se preocupava em registrar essa memória era realmente o mestre Carlão, né? Ele é pioneiro nessa parte. Então, aí nasceu essa parceria, que eu acho que é uma parceria muito bacana, né, que nós temos. E aí eu passei a acompanhar outros grupos, vendo que esses grupos não tinham memória, eu passei a produzir o material para eles, né, espontaneamente, não cobro nada por esse trabalho que eu faço. E então hoje um grande número de grupos de capoeira do Rio de Janeiro tem lá sua memória histórica preservada, valorizada, né, porque o meu interesse na fotografia da capoeira, não só da capoeira, como das danças populares, né, que a maioria delas são de matriz africana, é para que esses grupos tenham a sua história, né, preservada em imagens. Rui, eu vou perguntar a você, fotografar não é somente pegar uma máquina e fazer clique e saiu qualquer coisa. Qual é o teu sentimento em ser fotógrafo e fotografar? Qual é o teu sentimento? O que representa isso para você? Você é um profissional? O que representa isso? Hoje todo mundo tem um celular, fotografa para frente, para trás, coisa comum. Mas tem uma diferença. O que é fotografar? A fotografia é uma coisa que ela vem muito forte lá de dentro, né? Eu, quando estou fotografando, eu me transformo completamente. Eu passo a viver. A capoeira está
tá acontecendo e eu estou jogando junto. O meu sentimento está... Eu incorporo o sentimento do capoeira. Tanto que eu acho que a minha fotografia, quando ela é vista, quem conhece a minha fotografia e vê outras fotos de capoeira, consegue identificar a minha foto, porque eu vivo aquilo com muita intensidade, né? É um sentimento muito forte mesmo. É uma coisa que brota da alma. Eu então vou comparar o trabalho que estão fazendo todos no Valongo, e o Valongo traz a memória, né? Memória. Então, nós vemos, o que mais se vê nas rodas de cultura popular, por qualquer lugar que se vá, principalmente aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, que tem de fotógrafo nas rodas é uma coisa assim, mas não se sabe para onde vão essas imagens. A gente não vê essas imagens, nem na internet, nem... E quando se vê a comercialização dessas imagens. Porque o negro, a imagem do negro, que é o principal ator nas rodas da cultura popular, é a imagem mais bonita que tem de se fazer. Então, um branco azedo, de olho azul, quando chega da Europa, ele bate o olho no negro, aqui tá, ele faz a foto e vai vender a imagem do negro. Ele acha que o negro é bonitinho, o negro é diferente. Neguinho, neguinho, negão. Né? Negão. Neguinho. Já eu vejo a imagem do negro como uma pessoa normal, como uma pessoa igual a mim. Eu não sou diferente de ninguém, o negro não é diferente de ninguém. Né? São pessoas que eu acho que a gente não tem o direito nem de viver sobre a imagem tanto do branco quanto do negro. Acho que, e eu não comercializo a imagem de pessoas. Né? Eu tenho critérios muito rigorosos com relação a mostrar a imagem de pessoas. E mesmo que os atores estejam em via pública, se você mostrar a imagem para valorizar a imagem deles, é uma coisa. Agora, a comercialização, e o que mais acontece é isso. Normalmente quem aparece no entorno das rodas chega de forma invasiva, né? Porque não custa nada chegar na roda, conversar com o mestre, pedir autorização do mestre, mostrar a que veio, né? Porque dentro do jornalismo você sabe, você vai fazer uma entrevista, você vai se dirigir a alguém, vai conversar com alguém, vai mostrar o propósito a que você chegou ali, mas a maioria dessas pessoas que aparecem não se comporta dessa forma. Então você colocou o seguinte, eu entendi, fotografar significa valorizar. Valorizar, sim. Em primeiro lugar, valorizar. E a valorização da tragédia do Valongo é importante para o país, para o Brasil e para o mundo, né? Afinal, milhões de pessoas foram massacradas, desqualificadas. E os remanescentes eles sofrem isso até hoje, porque eles continuam sendo massacrados. Claro. O povo que vive no entorno, ele continua sendo, né? Por essas políticas desiguais que nós temos. E hoje eu vejo assim, que o racismo com relação à melanina hoje está mais forte do que eu presenciava na minha adolescência, nos meus 20, 30 anos. Eu vejo que há ódio no ar, né? Há muito ódio no ar. A gente vê ali naquela região, na região portuária, as pessoas que vêm de fora, muitos vêm com admiração, mas muitos vêm, né, desprezando totalmente aquela população que é nativa dali, né? E lá, acho que nasceu capoeira, a roda de samba, né?
Nós temos, por exemplo, a cultura nós temos o Prata Preta, que é um capoeira famoso, foi o líder da revolta da vacina, né? Que nasceu ali na Praça da Harmonia. Machado de Assis. Machado de Assis. Nós temos ali, o Rio de Janeiro começou ali naquela região, né? A primeira igreja do Rio de Janeiro está ali, ali atrás da Praça da Harmonia, ali, aquela capelinha que tem. Foi a primeira igreja. Igreja da Saúde. Foi a primeira igreja do Rio de Janeiro. Então fotografar a tragédia do Valongo é uma revelação histórica. Hoje o Valongo, hoje ele é um monumento, não é? Ali aconteceu uma grande tragédia, né? Ali os escravos chegavam, eram descarregados ali, eram descarregados como mercadoria e eram vendidos na praça, uma praça que tem a 100 metros do Cais do Valongo, né? Era onde fazia, ali na confluência ali da rua, Barão de São Félix, com a Camerino, né? E a Senador Pompeu, né? Naquela confluência ali. Então, a praça onde se fazia a feira dos escravos e a casa de quarentena, porque eles desembarcavam e ficavam 40 dias até poderem ser colocados à venda. Então, Rui, essa revelação do Valongo, a roda dos saberes, todo o trabalho feito pela Universidade do Rio de Janeiro, muda a história. A história que a gente aprende no coleginho era uma coisa leve. Parece que não tinha nada disso, era tudo bonitinho, a gente não tinha a menor ideia. Não, ali a história que eu aprendi no banco da escola foi completamente diferente. Pois é isso que eu estou dizendo. Foi então, aquela história de Pedro Álvares Cabral, dos jesuítas, muita bondade, né, com os índios, com os negros. A gente sabia que eram os escravos, mas os escravos recebiam alforria. Isso. Né, aquela coisa. Essa fantasia. Mas aí quando você começa a viver com os remanescentes desses escravos, que são séculos de lutas, né, e é uma luta que cada vez se assevera mais. Né, é uma luta que não acaba, é uma luta de muita resistência, contra o chicote. Então, olha só. Eu vou falar para você o Carlão. Academia, né? Teoricamente, sabia dessa história acadêmica, numa forma acadêmica. O que foi a grande revelação dos Otachos, das pedras, foi sair da academia com a capoeira, com a fotografia, com o livro, com a roda dos saberes. Senão, ia ser um eterno debate na academia. E quem participou da formação do livro, da roda, saiu da academia e deu a aula exatamente lá, no Valongo. Estou errado? Estou errado? Certo. Então a academia foi lá no local, fotografou, fez a roda, senão ia ficar uma discussão acadêmica, de branco. Justamente. A grande mudança, na minha percepção, é que deixou de ser uma discussão acadêmica de branco, o local é o local que se descobriu, floresceu com capoeira, a cultura afro, com a revelação da fotografia e a participação do público.
ficou Exatamente, aberto. Exatamente. Ficou a academia na rua. Exatamente. Mas só uma intervençãozinha, Daniel. Eu acho que realmente vai deixar de ser essa... Vai deixar de ter essa cara ou esse aspecto, essa face branca, né, da academia, né, que é majoritariamente frequentada por brancos, né, de uma classe superior do Brasil, de uma elite, de certa forma, quando realmente as formas de reparação forem feitas não só no Valongo, mas no Brasil inteiro. Eu acho que uma das formas de reparação seria a criação do Museu Afro, né, do Rio de Janeiro, para que todos esses itens, essas peças e a história, né, não contada, por exemplo, o Museu da Polícia Militar no Rio de Janeiro é o maior acervo de peças, né, de itens da cultura afro-brasileira apreendidas hoje, presas dentro de um prédio ali no antigo DOPS, né, que fica ali na Rua da Relação. Então, tudo isso está ali preso pela polícia, até hoje enjaulado, né? Ninguém tem acesso, porque o prédio hoje está em manutenção, está em reforma. Estão tentando tomar o prédio para transformar, na verdade, num centro de referência da resistência, né? da ditadura, e também em relação ao que aconteceu aos descendentes de africanos escravizados no Brasil. Então, todo esse material que hoje se encontra, esses que foram encontrados durante a reforma da reurbanização e as escavações que aconteceram no Porto, estão em containers, que a gente não sabe nem onde, acho que no Museu Nacional, e esse material que está no Museu da Polícia Civil, isso tinha que ser exposto ao público, né? Tinha que ser tratado de uma forma museológica e trazido à tona. Mais uma vez, eu falo essa palavra trazer à tona, porque ainda continua sendo suprimido, escondido por um poder, né? Por poderes, né, do Estado, como a polícia, por exemplo, né, a polícia que não quer de forma nenhuma repartir com o Ocupa DOPS, o movimento Ocupa DOPS, a possibilidade de transformar o Museu da Polícia num museu da referência da resistência. Eles querem manter aquilo ali como um museu da repressão. Né? Quer dizer, os itens arqueológicos, os itens apreendidos pela polícia na época da repressão, nas várias épocas da repressão no Brasil, continuam lá arquivados, e a gente não sabe quando isso vai se tornar público, né? Vai vir ao público em forma de museu ou em forma de outras formas de mostrar isso ao público. O Carlão, as pedras do Valongo, as otás, as pedras do Valongo, conseguindo revelar tudo isso. Hoje tem um movimento para abrir tudo isso. Antes estava tapado, com o caso da Imperatriz que cimentou o Valongo. Então, hoje, você está falando disso, o Rui está falando disso, a Roda está falando disso, a comunidade está falando disso. Tem o Ocupa DOPS, ocupa a relação, ocupa o museu, e vai sair. Começou pequenininho e está crescendo. Então, e está tirando do lugar a branqueza, com todo o respeito, da academia. E a academia, quando quer, as coisas, em geral, acontecem. Então, mas tem que tirar do bunker da academia, sair para a rua, com fotografia, o livro foi o mundo todo. A roda de capoeira está em todo lugar. Qualquer pracinha, sábado, tem uma roda. Então, e essa capoeira ela sempre foi muito reprimida. Sim, né? hoje. E hoje, com essa divulgação que tem, a gente consegue mostrar para o mundo inteiro, mas se corre um risco. Hoje nós temos aí com essa PEC da maldade do governo federal, sim, que é a PEC 55, né? Ela tira da grade curricular o ensino da filosofia, o ensino das ciências sociais, né? E atinge diretamente o ensino da história. Mas nada é eterno. Então, mas não será eterno se nós, né, continuarmos na luta aí para que isso não aconteça. Pois é, então... Porque sem filosofia a vida não tem essência. Pois né? Como que eu vou fotografar se eu não tiver
se eu não tiver a essência da filosofia? Então, Não tem sentido. A minha fotografia, se não tiver filosofia nela, não tem sentido. pois é, mas isso torna. A fotografia, a fotografia que eu persigo é a fotografia do ser humano. Ela é humana, né? A minha proposta é a valorização do ser humano. Então, eu acho. Eu não posso valorizar o ser humano se eu não tiver Olha o só, apoio da filosofia. o nosso tempo está terminando, mas eu vou dizer para você e para o Carlão: o fato de nós estarmos hoje no Covil do Lobo não implica que nós sejamos o lobo. O lobo são eles. Não vão enlobar a nossa população. Não vão. Tá você, Carlão, e o Brasil todo, em geral, E protegendo. a roda do Valongo tem muita importância Então, nisso aí, sim. porque a capoeira do Valongo, ela está lá no Ocupadopes também. Isso. Né? Ela está em vários pontos da cidade. Ela migra, né? Ela persegue os eventos. Ela teve no Ocupa Mitos, né? Então ela mostra a capoeira como um instrumento de inclusão social. Então, olha só, nós aqui dentro do estúdio da UniTV na UF, a UF está ocupada também, graças à gentileza da nossa equipe, nós colocamos do ar, para falar disso também. E sempre falar disso também. E vamos terminar o programa falando como começamos. A democracia, a liberdade. Falando com Modesto da Silveira, valorizando o doutor Modesto, que sempre vier aqui, e valorizar a imagem, a inteligência, e valorizar as pessoas. O lobo é o lobo. Nós não somos lobo, nem cordeiro. Somos o alimento. Exatamente. Não somos lobo, nem cordeiro. Nós somos a imagem do real. Nós não podemos nem correr nem parar, nós temos que enfrentar. Isso mesmo. Essa acho que é a grande saída, é o enfrentamento. Pena que o nosso programa tem um limite do tempo. Agora que o papo está ficando bom, está começando a ficar apimentado. Pois é. Mas você está compulsoriamente a voltar aqui. Então, no dentista, 15 minutos é 6 horas. No motel, 1 hora não há nada. Então o tempo aqui passa rápido. Que esse aparato todo aqui me intimida no início. Aí quando a gente começa a tomar o gostinho de pegar o roteiro da história, aí o tempo acaba. Pois é. Mas isso é a vida. A gente tem que fazer e entender isso. Eu tô sempre por trás da câmera. Então, quando Eu eu tenho sei. uma câmera em cima de mim, é complicado. E isso acontece sempre. Você está lá. Agora você está aqui. Você é o oposto. Então, inibe também. Claro que sim. Mas nós fotografamos muito bem você. Então, eu agradeço essa oportunidade, foi uma honra muito grande para mim. Tá? E espero poder lhe fotografar também. A honra é nossa. Então, vamos Volto um dia ter aqui para lhe fotografar. com o maior prazer. E com prazer é mais gostoso. Olha só, vamos terminar o programa cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos lá. Rui, 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Valeu!